Olá, meus queridos. Hoje a gente tem um congresso aqui, onde os homens vão estar participando de uma palestra e eu gostaria de convidar vocês para juntos participar dessa palestra com a gente. Não vou ser eu que vou dar a palestra, é claro, mas eu estou fazendo o primeiro convite para que você, homens e até mulheres também, possa estar assistindo esse vídeo e aí juntos nós possamos ser pessoas melhores a cada dia da nossa vida, melhor para os nossos filhos, para nossas esposas e as esposas para os seus maridos. Mas hoje essa palestra ela é direcionada somente para os homens, aonde nós vamos aprender diante de Deus a agir como se fosse o próprio Deus. É fácil? Não é fácil, mas se Deus estiver conosco, a Bíblia diz que nós precisamos ser semelhantes a Deus. Nós vivemos neste mundo como porta-voz de Deus. Que Deus abençoe. Vamos para a palestra? Um grande abraço e até a palestra, que já vai. É um privilégio estar aqui com vocês, participar desse primeiro congresso de homens segundo o coração de Deus. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus, o texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. A história do capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, se refere à escolha de Davi como futuro rei de Israel. E nesse processo de escolha, quando as autoridades de Israel não sabiam de nada, Deus faz um trabalho nos bastidores de como preparar um homem para ser rei em Israel. E Deus visita esse adolescente, Davi. E ao mesmo tempo que ele é visitado por Deus, outras pessoas também observam esse rapaz. E a ocasião, o rei de Israel, Saul, estava extremamente debilitado espiritualmente, ao ponto de sofrer assédios demoníacos. Diz que o espírito do mal o assolava devido à sua crise espiritual. E quando acontecia isso, eles precisavam fazer alguma coisa para acalmar o rei. E entre as coisas, eles descobriram que uma música instrumental suave fazia com que o espírito de Saul ficasse bom. Então, Saul, pensando nisso, disse: busque para mim alguém que saiba tocar a harpa, porque quando a harpa soa o seu som maravilhoso, a minha consciência, meu espírito fica tranquilo. E foi nesse contexto que, verso 17, disse Saul aos seus empregados: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem a harpa, trago a mim. Então um dos moços de Saul disse: Rei Saul, eu conheço um filho de Jessé, lá da região de Belém, o belemita. Esse rapaz sabe tocar bem, é forte, é valente, é um jovem de guerra, é sisudo nas palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, o teu filho, que está com as tuas ovelhas. E assim Jessé tomou Davi e o carregou de pão, odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou e o fez seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Aqui conta essa história de um jovem, mas tem um detalhe nesse trecho da Bíblia muito significativo. Esse jovem de Saul, ele identificou certas características que impressionou as pessoas a respeito de Davi. Na realidade foram 7 características. Verso 18. Vamos ver se vocês identificam quais eram as características. Qual a primeira característica de Davi? Sabia tocar bem, é uma característica. Segunda, forte. Terceira, valente. Quarta, homem de guerra. Quinto,
Era bom nas palavras. Sexto, boa aparência. E sétimo, o Senhor era com ele. Eu não sei se vocês já pararam para refletir nessas 7 características. Porque esse rapaz, quando não era rei, quando era apenas um pastor de ovelhas, que o Espírito do Senhor permitiu que esse servo de Saul, que nós sabemos o seu nome, identificou 7 características de um jovem, que anos mais tarde vai ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando eu estudei essas 7 palavras, eu descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, toda pessoa precisa aprender a fazer bem alguma coisa. O que você faz bem? Que características identifica que você é hábil em alguma coisa? Davi fez muito bem, ou fazia muito bem tocar o seu instrumento. Por exemplo, identifiquei hoje à tarde aqui, que o irmão que dirigiu o louvor, finalmente eu achei alguém na PAC que sabe ministrar o louvor, porque a maioria não sabe. Desculpa dizer assim, mas como é que é o seu nome, irmão? Alexandre. Não sei se o Alexandre já teve alguma formação a respeito disso, mas a forma como vocês ministraram o louvor é mais parecido com a Bíblia do que muitas outras formas que eu já vi por aí. Isso é ministrar o louvor, é dirigir a congregação diante do Senhor, não é dirigir uma música para nós, é dirigir o louvor para Deus. Isso é ministrar louvor. Sabe fazer bem, isso é uma característica importante. Quando você vai ensinar alguém, quando você é exímio naquilo que você faz, era uma característica que Davi tinha, ele sabia executar com esmero a sua arte. A segunda característica que diz aí qual é? Ele era o quê? Uma pessoa forte. A palavra no hebraico forte, goer, quer dizer alguém que tem estrutura para lidar com perdas. Alguém que não se esmorece diante da crítica. Alguém que não desiste diante dos infortúnios. Essa é uma pessoa forte. E é interessante que Davi foi identificado forte antes de acontecer muitas coisas na vida dele, como perseguições, como tragédias, como perdas e assim por diante. Uma outra característica diz que ele era o quê? Valente. Ou seja, o valente é uma pessoa que está apta a enfrentar perigos. E a Bíblia diz que Davi enfrentava o leão, enfrentava lobos, enfrentava ursos. Ele aprendeu a defender o rebanho, defender a sua causa. Ou seja, a característica fundamental aqui no número 3 é que Davi aprendeu a defender aquilo que estava sob a sua responsabilidade. E é muito importante nós, como homens, aprendermos a defender o que está sob a nossa qualificação, sobre a nossa responsabilidade. Se existe alguma coisa que nós temos que defender com valor, é a nossa família, a nossa fé, a nossa comunidade. Uma quarta coisa diz aqui que Davi era um homem do quê? De guerra. Bom, nós não gostamos de guerra, mas o mundo no pecado ele foi forjado numa guerra. E começou com a guerra no céu. E quem venceu a guerra do céu? Miguel ou Lúcifer? Miguel. Miguel é Jesus Cristo, o anjo do Senhor, aquele que se fez semelhança a nós. Ou seja, Jesus venceu Satanás no céu, embora Satanás trouxe consigo 1/3 dos anjos e os transformou em demônios. E olha que interessante, e Jesus quer transformar-nos de uma vida ruim, doente e miserável e pecadora em novamente pessoas à sua imagem e semelhança. Enquanto Satanás transforma os seus anjos em demônios, Jesus quer transformar a gente em pessoas celestiais. E nessa batalha que veio aqui parar na terra, Satanás achou que ele havia ganho esse planeta para ele, mas Jesus vem e vence essa guerra. E é por essa razão que Satanás mobiliza os homens desse mundo a continuar em guerra, para destruir a imagem de Deus em nós. Mas aqui diz que Davi era um homem de guerra. Em que sentido? Se ele ainda nem havia enfrentado grandes batalhas. A Bíblia tem um livro imenso, de 150
capítulos chamados de Salmos, sendo que 73 deles foram escritos por Davi, porque Davi aprendeu a ser um jovem de oração. Então a primeira grande batalha do homem é aprender a orar, é conhecer Deus, é buscar a face de Deus. E Davi era um jovem de oração. Ele aprendeu na vida do campo, na solidão, ele aprendeu a buscar Deus, conhecer a Deus, reconhecer Deus como seu pastor, reconhecer Deus como o Senhor dos exércitos, reconhecer a Deus como a sua rocha, reconhecer a Deus como aquele que é o Altíssimo, o El Shaddai. Então uma coisa importante para nós homens é tornar-nos homens de oração, homens que oram pela família, homens que intercedam pelas pessoas, homens que lutam diante de Deus pelos seus filhos. Depois diz que Davi era um homem prudente nas palavras, aprendeu a falar na hora certa, aprendeu a usar bem as palavras. Depois diz que ele é de uma aparência boa, não quer dizer de uma feição bela, mas quer dizer que Davi sabia se apresentar, sabia estar adequado à sua idade e no lugar certo, sabia se apresentar como homem. A sua vestimenta mostrava que ele era homem, não uma pessoa dúbia. A gente vive uma sociedade hoje que muitos homens se vestem de uma maneira que você tem dificuldade de identificar que ele é homem. Então os homens de Deus precisam se vestir como homem, precisam aprender a falar como homem, precisam agir como homem, precisam assumir responsabilidades como homem. E Davi, essa característica era importante, porque isso identificou diante de Saul que ele era um homem de guerra, que ele sabia usar as palavras e sabia se apresentar. E aí vem a sétima característica, que é a mais importante de todas. O que diz a sétima? O Senhor era com ele. Que coisa extraordinária quando as pessoas identificam que a gente é uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus tem controle nas emoções, nas palavras, porque o Espírito Santo dirige. Não vou dizer que Davi não tinha fraquezas, porque vocês vão ver no decorrer do texto sagrado que Davi apresentou inúmeras fraquezas. Mas por que a Bíblia identifica ele como um homem de Deus, e depois anos mais tarde como um homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi um homem que assumiu os seus erros. Ele teve a coragem de confessar os seus erros. Ele teve a coragem de assumir as consequências dos seus erros. Isso é se tornar um homem de Deus. Não quer dizer que ele nunca fez nenhum pecado, nunca errou. Mas ele assumiu os seus erros, assumiu as consequências e começou a reparar os seus erros. Isso é ser um homem de Deus. Então nessa tarde nós somos desafiados a pedir que o Espírito do Senhor nos desenvolva características que nos façam homens segundo o coração de Deus. Amém? Então nesse momento nós vamos ter um momento de intercessão, de oração por nós e pelos homens, e pedir que o Espírito do Senhor desenvolva